Fala pessoal, estamos começando mais um episódio nessa rodada de testemunhos e com você, isso foi Jesus. Gente, hoje a gente tem uma convidada, uma pessoa ilustre, maravilhosa, aqui da nossa igreja. E com vocês, gente, pastora Raquel. Olá, a paz a todos, um bom dia. Eu me chamo Raquel Rosa, né? Sou pastora aqui da Apostólica Central. Eu tenho 55 anos, bem vividos. Sou casada há 31 anos. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, as minhas filhas é a Cássia, que é a minha primogênita, e tem a caçula, que é a Karina Rosa. Ah, gente, e outra, a gente estava até aqui falando que mudou, né, gente? Antigamente era Apostólica Cristã, agora é Apostólica Central. E todo mundo que chega aqui fala Apostólica... E não, gente, calma aí, é Central. Mas a gente ainda tá se acostumando. Mas enfim, gente, a pastora Raquel tem um testemunho pra contar. E assim, quando eu perguntei pro pessoal, gente, eu precisava de uma pessoa pra contar testemunhos e tal. Aí o pessoal lá de casa, não chama a pastora Raquel, que ela tem um testemunho bem legal. Principalmente a pastora Aline, que falou, não, chama ela, tem um testemunho bem legal. E hoje vai ser o dia do seu testemunho, pastora. Então, conta aí, pode falar bem tranquilamente, bem calmamente, que estamos interessados em saber, assim, o que Deus fez na sua vida. Amém. Então, eu estava conversando com o Eliel, né? E eu estou bem nervosa, porque é um testemunho que tem muito tempo, né, gente? Eu tenho 55. Esse testemunho aconteceu comigo entre os 13 para 14 anos, né? Eu era adolescente, né? Tal, enfim. Então, um belo dia, eu estava no meu trabalho, como eu falei com o Eliel, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 7 anos, eu já era, como diz assim, eu ia ficar de companhia com a senhorinha e eu já defendia o meu dinheiro, né? Então, desde 7 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vim de uma família bem humilde, de 5 irmãos, tal. E nesse dia que aconteceu isso comigo, sobre o meu testemunho, que é algo assim maravilhoso que Deus fez na minha vida. Toda vez que eu conto, eu me emociono um pouco. Eu estava no meu trabalho, né, dessa idade que eu falei, esse trem está caindo. Eita, que bagunça. Eu estava no meu trabalho e depois de ter feito as minhas tarefas, né, que eu sempre fui doméstica, né, com o tempo eu fiz alguns cursos e tal, e aí eu estava lá no meu trabalho e, de repente, eu comecei a sentir assim, o corpo muito quente, muito quente. E aí eu achei que eu estava com febre, porque toda vez que a gente sente o corpo quente, a gente acha que está com febre, né, Léo? É a primeira coisa que vem. Aí eu senti o corpo muito quente, aí eu fui e fiquei deitada. E nisso, a minha patroa veio e falou para mim assim, está acontecendo alguma coisa, Raquel? Eu falei assim, não sei, eu estou muito quente, muito quente. E aí, irmãos, na verdade, eu já estava começando a sentir os sintomas da enfermidade, que é a famosa, a gente chama hanseníasis, mas tem também um apelido de ranço, que é conhecido como lepra, né? Então, eu comecei a sentir esse mal-estar muito grande, aí nisso ela mandou eu para casa, né? Aí eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe me levou no médico, e lá os médicos começaram a fazer pesquisas, e nisso foi rolando tempo, e ninguém descobria o que eu tinha. E nesse meio termo, eu fiquei internada em vários hospitais, em São João de Meriti, que é onde eu morava, no Vilar dos Teles. Eu fiquei internada e ninguém descobria, e eu tomava os remédios. E, por fim, o médico achou que eu estava com aquela febre escarlatina, acho que é assim que fala, escarlatina, alguma coisa assim. Sim. É uma febre lá que dá nas pessoas. Mas só que não era. E os meus pais, antigamente, a gente guardava dinheiro em poupança, né? Então, aí minha mãe começou a gastar o dinheirinho que eles tinham guardado por longo da vida deles. E ninguém descobriu o que eu tinha, sabe? Era uma coisa muito ruim. O meu corpo começou a inchar, porque esse mal, são 4 tipos que tem. Eu tive o que inchava e a pele rachava, né? Assim, dava aquela rachadura na pele.
E foi muita luta, muita luta, muita luta. E as pessoas começaram a se afastar de mim, que achou que era contagioso. E eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Desde pequena. E aí a minha mãe falava assim, e os irmãos nem vêm aqui e tal. E todo mundo com medo, tipo assim, tinha medo, né? Tinha medo. Aí, um belo dia, a minha mãe falou assim, nós vamos em outro hospital para ver que se descobre. E eu era muito grandona, sempre fui grande, né? Então, eu tinha 12, 13 para 14, mas eu era grandona. A minha mãe me carregava no colo, porque, Eliel, eu não podia botar o pé no chão, que eu sentia como se tivesse agulhas, sabe? Caramba. Como se tivesse, assim, agulhas espetando. Eu enchei, eu era franzininha, eu enchei tanto que eu fiquei enorme, sabe? Aí, assim, os maldosos, né, os vizinhos falavam, vocês vão trabalhar, deixa essa menina sozinha, ela deve ter feito um aborto, isso deve ter sido aborto, engravidou, essas coisas. Caramba, assim, gente. sabe? Tipo assim. Aí a minha mãe teve que sair do trabalho para cuidar de mim, porque eu não, e tudo que eu comia, Liel, eu botava para fora, tudo. Eu não podia comer nada, tudo que eu comia eu botava para fora. E os médicos, nada. Sem diagnóstico nenhum. Sem diagnóstico, sem descobrir nada. Aí tá, nesse tempo também, eu sempre fui evangélica, né? Eu sou evangélica de berço. Então, na época que isso aconteceu, eu estava com os pensamentos meio besta, sabe? O pensamento assim de querer conhecer o mundo. Só que eu entendo que quando você é separado para o Senhor não permite certas coisas, né? Não para todos, cada um é cada um. E eu lembro que eu falava assim, não, eu estou com 13 para 14, eu preciso conhecer alguma coisa do mundo. Tipo assim, eu nunca fui na danceteria, eu nunca bebi, eu nunca fiz nada disso. Danceteria, vocês ouviram, né? É danceteria que fala, gente, é isso mesmo? Antigamente falava isso. Isso, né? Eu nunca fui, hoje eu nem sei como é que chama, Eliel. Sei lá, boate, eu acho que hoje em dia é tudo boate. Isso, gente, eu sou da 55, né? Pelo amor de Deus, anos 60. Aí eu estava começando a dar esse desejo em mim. Aí, no meu interior, que eu, assim, como gente, eu fui assembleana por 29 anos, então, muita coisa assim, eu tenho no meu coração, meus pais sempre foram assembleanos, e eu entendia que Deus já tinha o seu plano comigo. Por isso, Deus não permitiu que eu fosse, né? E nisso, eu entendo assim, gente, não sei, me perdoe quem acha diferente, né? Porque hoje as coisas estão mudadas, que fica até preocupado de falar alguma coisa que, nossa, que isso e tal. Enfim, e a minha batalha continuou por vários meses, até por anos, até que um belo dia, a minha mãe me levou na Fundação Oswaldo Cruz, que na época era escola de médico, não sei se hoje ainda é, né? Na época era. Aí lá a doutora me olhou, aí mandou fazer uns exercícios, o tipo de exercício, aparece, né, se fizer aqui? Pode? Esse exercício é assim, ó, a minha mão, ela não ia aqui, ela não ia. Tava... Não, começou a atrofiar tudo por causa do inchaço. Aí minha mão fazia isso, ó. Aí o exercício era isso, gente, eu tinha que fazer isso. Aí depois, com o tempo, eu comecei a conseguir fazer. Se você fizer aí automático, não, assim, aí você vai automático, ó. Não vai? O meu ia até aqui só, ele não seguia, entendeu? Então, isso tudo, né, faz parte do processo lá da enfermidade. Aí um dia a doutora falou assim, lá no Hospital Oswaldo Cruz, que fica em Manguinhos, eu não sei se é a mesma coisa. Aí ela marcou uma biópsia, gente. Eu não vou mostrar porque está numa parte mais íntima da minha perna, da minha coxa. Eles marcaram lá, deram anestesia e tiraram um pedacinho, assim, para fazer a biópsia, para saber o que eu tinha. Foi quando eles descobriram que era essa doença, né? E aí eles passaram um mundel de remédio, que tudo que eu tomava eu botava para fora, era uma coisa horrorosa. E eu só vivia deitada ali, ó, banho. Minha mãe tinha que me dar banho. Imagina, a mulher era um grandão, assim, que era grandona. Banho. Eu não conseguia comer, minha mãe que tinha que dar comida. Minha mãe me carregava no colo. Para a médica, minha mãe me levava nas costas. A gente acredita se quiser, eu montado nas costas da minha mãe, porque a gente andava um pedação. Eu morei ali no Vilar dos Teles, na rua Rio de Janeiro, que é uma rua gigante. Minha mãe me levava nas costas, né? Porque os ônibus eram tudo longe. Enfim.
Aí, um belo dia, eu estava em casa e no meu íntimo, assim, eu orei ao Senhor. Senhor, o que aconteceu para acarretar isso na minha vida, né? Eu já estava tão escaçoada de estar inchada, enorme. Minha mãe teve que mandar fazer sapato para mim, Léo. Eu não calço qualquer gente. sapato. Até hoje, Sim. eu não calço qualquer sapato. Porque hoje, por outras coisas que eu não posso me machucar. Sim. Mas, na época, minha mãe mandou fazer sapato, e era caro, não era coisa barata, porque eu tinha que ter o sapato para eu andar e não podia ser qualquer sapato que machucava os pés. Enfim. Aí eu estava orando ao Senhor e perguntando, porque eu falava assim, Senhor, você está me preparando, me leva logo, meus pais não ficarem sofrendo. Eu sou a segunda filha mais velha dos meus pais, que eu tive um irmão, né, que agora é falecido. Então, eu era a segunda filha mais velha dos meus pais, e isso preocupava muito eles, que eu tinha as outras minhas irmãs pequenas e tal. Aí, eu orando ao Senhor, sabe, eu sentia assim no meu interior que não era para a morte, né, porque quando eu era bem pequena, isso é meu pai que contava, né, que meu pai também é falecido. Ele contou que uma vez eu morri, né, assim, eu morri em casa. Caramba. Aí meu pai foi correndo me levar para o médico. Aí quando chegou lá, o médico falou assim, vocês não oram que seu Deus cura, que seu Deus ressuscita? Ora por ela então, leva ela para casa, vai enterrar sua filha. E quando meu pai chegou em casa, que meu pai orou, eu levantei pedindo comida. Então, caramba, o Senhor já tem um propósito, né? Um propósito, enfim. Aí eu orando a Deus, aí o pessoal da minha igreja, como eu era muito ativa, tinha uns que iam me visitar. Aí, um belo dia, né, eu já estava tomando as medicações, e aí descobriu que era o ranço, né, que é o ranço que fala. Aí eu comecei a tomar as medicações. Aí, um belo dia, o meu dirigente de jovem, que hoje ele é pastor, né, o pastor Narciso, eu não sei se ele vai ver, né, se ele vê, pastor, estou aqui. Então, e foi ele e a irmã dele também, que já dorme no Senhor. Nisso que ele chegou lá em casa, ele falou para minha mãe assim, eu só não vim aqui antes porque o Senhor não permitiu. E o Senhor falou que eu ia ter oportunidade de vir, só que não era o momento que ele queria ir. Aí, Liel, ele chegou lá em casa, aí conversou comigo, aí começou a orar. Liel, sabe? Aí eu orando a Deus assim e querendo entender, aí Deus usou ele para mim. E falou que não era para a morte, mas era porque Deus tinha o plano dele, eu não podia desviar do plano de Deus, entendeu? Conforme eu estava pensando. Enfim, cuidado, gente, vocês que querem se desviar do plano de Deus para o outro lado, cuidado. Aí, ele orou por mim, sabe, em posição de mão, me ungiu. Eliel, eu sentia como se uma coisa vinha assim, sabe, porque eu creio, gente, eu creio mesmo. Sabe, descendo assim sobre mim, assim, saiu limpando tudo, assim, aquele fogo queimando. Dali, Eliel, sem brincadeira, o Senhor me renovou. Eu senti assim, sabe, aquele renovo gostoso do Senhor Jesus, porque eu fui batizada nas águas com 12 anos, sim, e com 10 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, sabe, aquele renovo, aquela coisa gostosa. Daí para cá, sabe, eu fiz mais um pouco de tratamento, e o Senhor me deu a minha alta, porque meu tratamento era de 5 anos. E eu estava pesquisando essa semana e soube que essa doença é crônica. Então, é crônica para os outros, porque para mim, o Senhor me curou. E nesse meio termo, o médico falou que eu não ia poder ter filhos, sabe? Aí eu comecei a orar a Deus. Falei, é ruim, mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Como eu disse, eu sou casada há 31 anos, o Senhor me curou e eu tenho 2 filhas abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Entendeu? Gente, que doideira. E outra, assim, a gente não ouve muito falar de hanseníase. Assim, são casos, aconteceu um ali, um com fulano de tal, bem longe. E tipo assim, o pessoal tinha mais preconceito. E eu tenho também uma situação, porque eu trabalhava nessa casa, né, dessa moça. Quando eu voltei a trabalhar de novo, que eu melhorei, que eu voltei a trabalhar com ela, eu lembro que ela separava as minhas coisas. Aí eu até comentei com a minha mãe. Minha mãe falou assim, então você não vai ficar lá não, você vai sair de lá. Entendeu? Aí eu não fiquei mais lá. Mas assim, engraçado que o meu irmão teve, o meu pai teve. Mas a única que foi curada, assim, no propósito de Deus, fui eu, entendeu? Então, assim, eu louvo a Deus por muitos milagres que o Senhor tem feito em minha vida. Mas esse foi um dos mais marcantes,
Por isso que eu penso assim, às vezes, hoje, né, eu sou uma pessoa diabética, né? Não sei se todo mundo sabe. Há anos que eu me trato, mas eu acho assim que quando é para Deus curar, tá no plano de Deus. Mas, gente, enquanto você tá, faz a sua parte, né? Ah, eu tô com isso, tô com aquilo. Por que que Deus não tem? Tudo tem um processo. E eu creio assim. Se você está tendo, irmão, até outro dia a irmãzinha falou assim comigo, vamos orar, que Deus vai repreender essa diabética. Eu olhei para ela e falei, irmã, Deus tem tanta coisa para se preocupar, que essa parte aí a gente resolve. Aí eu até brinquei com ela, que no dia seguinte eu fui no médico, cheguei lá, diabetes 300, 400, ela estava 125. Aí ela, não falei. Eu falei, Jesus é lindo, mas tem tanta coisa para Deus se preocupar, né, Liel? Que eu acho que coisas pequenas, você ora e vai, segue a vida, entendeu? Aí é muito legal, porque, assim, dificilmente a gente vê as pessoas foram curadas tendo um pensamento mais ou menos assim. Porque às vezes a gente realmente acha que Deus tem que curar, tem que fazer. E, tipo assim, não entende que tem um plano, às vezes, por trás das coisas. Na verdade, sempre tem um plano. Tanto que o meu pai, eu acho que já até pegou aqui uma vez, eu lembro, que ele estava lendo a carta de João, primeira carta de João, e ele estava explicando, tipo assim, quando as nossas orações são segundo as orações do Pai, aí sim que as orações são, assim, atendidas e tal. Porque muitas vezes a Bíblia vai falar que a gente não recebe porque a gente pede mal. E outra, Raquel, tu falou do negócio de filhos e tal. E quando foi ter gravidez, tu ficou com medo? Tu lembrou disso? Tipo assim, caraca, o médico tinha falado que eu não ia poder ter filho. Então, aí é outro processo. Por quê? Quando eu até estava falando que ele gente, não é vergonha, eu vou falar aqui. Meu primeiro beijo eu tinha 19 anos, gente. Acredita se quiser. Ué, mas tu casou com 19? Não, então. Mas peraí, 19 para 20. 19 para 20. Mas aí, sim, 19 tinha o ano todo, né, Léo? Sim. O que acontece, gente? Porque no meu tempo, assim, eu sempre fui assim. Meu pai sempre falava, você é a filha mais velha, você se cuida. Porque eu sou do tipo que, se aprontasse, gente, o pai expulsava de casa. Eu sou dessa época. Mas, enfim. Então, aí eu casei com 19 para 20. Eu casei com meu terceiro namorado, né, Léo? Nesse tempo eu namorei, né? Sim. Só que, assim, aí o primeiro beijo mesmo foi com 19 anos. Aí eu conheci o pastor Sérgio, né? Que é uma bênção na minha vida, graças a Deus, gente. E aí eu me casei, na época, você sabe que eu casei assim, porque eu casei debaixo tudo do plano de Deus. Então, como eu falei com você, eu sou da época que crê que dos outros eu usava, Deus usou uma irmã para mim, falou que eu ia conhecer uma pessoa, exatamente como ela descreveu o pastor Sérgio, foi a pessoa que eu conheci, e gente. Já tinha bigode? Já tinha bigode. Esse bigode aí aconteceu depois do exército, né, que não podia. Sim. Esse bigode é desde que ele saiu do exército, gente. Então, aquilo lá é sagrado. Marca registrada. Marca registrada, então. Aí eu conheci o pastor Sérgio, né? A gente tudo dentro do plano de Deus, porque Deus tinha usado uma irmã para mim e falado que eu ia conhecer um varão, do jeito que ela falou. Então, quando eu me casei, eu já não tive essa preocupação, porque eu sabia que eu estava no plano de Deus. Aí, gente, eu casei, eu era apaixonada por ser mãe, eu casei e engravidei da minha Cassinha, que foi uma benção. Mas é porque eu fico pensando que às vezes o pessoal fala algumas coisas que na hora não bate na cabeça. Tipo assim, tu nem lembra, assim. Não, nem. Mas aí depois, na gravidez, às vezes, ele tinha falado que eu não ia conseguir, sei lá. Isso. E bateu esse pensamento, então, de medo. Aí, foi assim, eu casei em dezembro, em janeiro eu estava grávida. Meu Deus! Porque, tipo assim, era sonho meu. Tanto é que eu não me preveni, porque eu queria ser mãe, enfim. Da Karina já foi eu dei 6 anos, né? Já me cuidei mais porque eu queria dar um espacinho. Não, porque quando eu fui no médico, minha mãe estava até comigo, eu comecei a passar mal. E o médico falou assim, nossa, essa menina está com gastrite. A minha gastrite tinha... Chamada Cássia. Chamada Cássia, isso mesmo. Aí a minha mãe falando, que nada, minha filha, você está grávida, esse médico está doido, não sei o quê. Aí eu falei assim, mãe, Deus é lindo, né? Aí a minha mãe... disfarçar, né? Aí minha mãe falou assim, viu, você está grávida. Eu falei, mãe, minha Cassinha está vindo aí, glória a Deus. Mas assim, foi uma gravidez de risco, mas não por causa do que eu tive, porque Deus me curou, e isso eu creio. Mas era porque eu não tinha passagem, então a gravidez era de risco, das duas. Eu tenho 2 cesarianas, né, como diz as Marquinhas,
Mas louvo a Deus pela vida das minhas filhas, sabe? São umas filhas que não me deram trabalho. Todo adolescente tem aquela fase, né? Mas não chegou nada extremo que me desse trabalho. Louvo a Deus porque são bem casadas. Eu amo os meus genros, são os filhos homens que eu não tive, né? Os meus genros maravilhosos que eu amo. E é isso, Eliel. Deus, ele tem cumprido as suas promessas na minha vida. Aí chega um tempo que você fala assim, mas agora eu estou meio paradona mesmo, né? Porque eu estou me tratando e tal. Aí eu falo assim, Senhor, eu sei que Deus ainda tem propósito, sabe? Mas qual será o propósito? Não sei. Eu oro a Deus e eu sempre falei assim, o que vem na minha mão para fazer, eu nunca digo não. Tipo, vai orar isso, igual eu estava ouvindo o pastor falar. Eu não faço isso com o dedinho, porque eu sei que Deus tem propósito. Se Deus permite, porque Ele te dá condições. E o propósito eu entendo assim, que o soldado, para ganhar a luta, ele tem que lutar. Para ser um vitorioso, para ganhar a sua vitória. Então, eu fico nessa promessa. Aí, às vezes, eu falo assim, Senhor, eu já acordei, né, nervosa, porque vinha para cá e tal. Aí, gente, depois eu nem sei se eu quero olhar esse vídeo, não. Não sei nem se eu quero olhar esse vídeo, gente, que eu estou aqui tremendo até agora. A maioria fica assim, e eu também, eu falo. Eu também. Aí eu fico assim pensando, Senhor, tudo tem o seu propósito, sabe? E eu louvo a Deus porque eu sempre fui focado na igreja. O meu negócio sempre foi trabalho, estudar quando tive a oportunidade. Gente, eu aprendi a ler com 10 anos, porque meu pai era missionário. E ele mudava muito. Eu já morei no Paraguai, sabia? Caramba, não Morei sabia. 4 anos no Paraguai. Eu já rodei muito por esse Brasil aí. E aí, gente, eu aprendi a ler com 10 anos, gente. Absurdo, mas aprendi. Me formei em 2012 aqui. Sim. Aí fiz um curso de estética, sabe, gente? Sou esteticista. Eu não trabalho na função, mas eu sou, tá, gente? Facial e corporal. Caramba, E agora legal. eu cismei que eu vou ser costureira, estou fazendo curso de Sim. costura. Muito bom. E sem dizer que eu gosto de cozinhar, né, Eliel? Você também cozinha. Sempre vejo... De vez em quando eu posto alguma coisa. Status. Enfim, né? Mas Deus é lindo e eu louvo a Deus pela minha família, sabe? Lá em casa agora nós somos um grupo de 4 meninas, porque nós perdemos nosso irmãozinho. Mas Deus é lindo. Nós chamamos o grupo Lulus. Beijo, manas, amo vocês. Nós temos o nosso grupinho que a gente conversa, conta as experiências, sabe? E é isso, Léo. O resto eu costumo dizer todo dia assim, Jesus é lindo e o resto é história. Ponto. É isso. Gente, é muito legal ouvir testemunho. Muito obrigado, pastora Raquel, por ter topado. Gente, ela tava nervosa, chegou aqui. Eu vou... Enfim. Mas é muito bom, porque eu tenho certeza que, uma coisa que eu tava falando no podcast com a Renata, que eu acho que é muito real, que às vezes as pessoas, quando estão passando por esses períodos, vem uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. É normal vir tristeza e angústia nesse tempo, mas assim, é bom a gente sempre lembrar que Deus continua curando, e ele faz segundo o propósito dele. Às vezes a gente não entende, mas é muito bom ouvir isso. É verdade. É um exemplo de uma cura aqui, nitidamente. Fora várias outras curas, né? Eu fico pensando nisso, gente. Às vezes a gente só... é um grande milagre. Gente, tem dias que, não tem quando tu já tá começando uma dor de cabeça. Gente, teve uma vez que eu falei, Senhor, eu não posso sentir dor de cabeça hoje. Tem tanta coisa pra fazer. Gente, a minha dor de cabeça sumiu. E, não é um testemunho, assim, muito grande, mas Deus continua fazendo, assim, nas mínimas coisas. É verdade. Eu acredito, assim, fielmente nisso. Enfim, pastora Raquel, muito obrigado por ter topado. Amém, eu que agradeço. Gente, você que tá vendo esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Então já segue, dá 5 estrelas pra fazer isso aqui crescer. E é isso, gente. Uma ótima semana pra vocês e essa é a Centralcast.